Este ano estamos sobre o signo do enigma. Eu acabei por ser inspirada pelos enigmas que a princesa Turandot, a princesa de gelo, coloca aos seus pretendentes. São 3 enigmas. Se eles não os adivinharem, serão decapitados. Se os adivinharem, poderão ganhar a princesa Turandot e o trono da China. Mas este lado do enigma, de ser posto à prova, de ter que ultrapassar uma barreira, de ter que encontrar uma resposta, de ir em busca do desconhecido, em busca daquilo que nós não sabemos, reflete muito a própria condição humana. Eu digo muito esta expressão que nós nascemos sem livro de instruções, nascemos sem nos conhecermos a nós próprios e mesmo ao longo de toda uma vida existem sempre tantos aspectos nossos que nós de repente são-nos revelados e uma pessoa pensa, oh meu Deus, eu sou isto. Nunca pensei, porque de facto é um mundo à descoberta interno, um mundo interno dentro de nós e na forma como nós funcionamos perante o outro e perante o mundo e do próprio mundo em si. Portanto, são enigmas por todo o lado, de todos os recantos da nossa vida, que nos são deparados sobre as mais diversas formas, em tudo o que nós fazemos e vivemos no nosso trabalho, no amor, na sociedade, na família. Temos estado sempre em modo de encontrar caminhos. E é um bocadinho uma grande dedicação, uma grande evocação a esta nossa faceta de investigadores contínuos na vida, para aprendermos a navegar nelas. É este o tema, é este o mote do Opera Fest deste ano. A programação, como vocês sabem, eu costumo organizá-la por ciclos, que têm a ver com objetivos muito específicos, com que gostaria muito de tocar o público. Portanto, temos os grandes clássicos, como o próprio nome indica, são grandes óperas de repertório que são revisitadas com novas encenações, mas, portanto, são grandes clássicos, são óperas completamente afirmadas e conhecidas do grande público. Temos os inéditos, que são óperas que ou ainda estão por estrear em Portugal ou são mais desconhecidas por compositores também que não são tão apresentados em Portugal, portanto, são repertório a descobrir para público entendido e não, porque no Opera Fest eu de facto gosto de pensar que estou sempre a trabalhar para qualquer público, que em qualquer programação que seja realizada e desenhada é sempre pensada para chegar a um público que pode ainda não ter tido qualquer tipo de contacto com a ópera e poderá ser uma boa forma de se introduzir à matéria operática através dessa programação. Portanto, estávamos nos inéditos. Depois também temos o público do futuro, que normalmente é a programação mais direcionada para sensibilizar à ópera crianças e jovens. Temos o Ópera Satélite, que propõe novos formatos, novas revisitações, de convocar artistas que não são propriamente ou cantores de ópera ou compositores que não são do métier, mas que vêm das artes performativas ou das artes em geral para trabalhar a matéria operática, tirando a ópera um bocadinho da sua zona de conforto. E temos as criações, claro, que são as encomendas ou as estreias absolutas, óperas que são apresentadas pela primeira vez, prontinhas ou que nunca foram fruídas e estão prontinhas a ser fruídas pela primeira vez. E temos também algo muito importante que acontece desde a primeira edição do Opera Fest, que nasceu na pandemia em 2020, que é o concurso de ópera contemporânea, a maratona Ópera 21. É um concurso que aposta na pluridisciplinariedade da ópera, a suposta arte total, onde cabem tantas artes, tantas outras artes performativas e não só, onde cabe a literatura, a poesia, a pintura, a escultura, também as artes mais ligadas às novas tecnologias, a videoarte, etc. E, claro, o teatro, o canto, a música, tantas artes que são convocadas na ópera e que, de facto, neste concurso são reforçadas essas artes também, porque cada ano incide sobre um aspecto particular da produção operática e são sempre avaliados em forma de espetáculo final, porque, de facto, uma ópera passa a sua principal prova depois de ser apresentada em palco para o público, depois de ter sido apresentada ao público. E é assim que esta maratona funciona. Todos os anos acontecem então modalidades diferentes, já foram feitas um concurso de pequenas óperas ou diárias, um concurso para novos encenadores, um concurso também para a emergência de novos cantores. Apostamos muito, é um concurso que também aposta muito na ópera em português e na sua especialização e aprofundamento do canto em português. E este ano
vai incidir sobre óperas de média duração, óperas já grandes, para as quais os compositores selecionados já têm que ter todo um manancial de ferramentas de composição para fazerem um ótimo trabalho, que é aquilo que nós estamos à espera. Para estas óperas, eu encomendei 2 libretos ao dramaturgo Miguel Castro Caldas, em torno de temas do presente, em torno da inteligência artificial, da gentrificação, da desumanização das cidades. São temas um bocadinho generalistas e que estão a ser muito abordadas em várias artes em geral, porque refletem muito o mundo onde vivemos. E o Miguel Castro Caldas traz um toque de humor e também traz um romantismo que é muito dele. O Miguel é muito romântico, o amor está sempre em todas as suas peças, em vários coloridos e em várias constelações, mas está sempre lá e acaba por ser sempre o mais importante. Eu também acho que na vida o amor é a mesma coisa, é a coisa central da existência humana. O Opera Fest arranca com 2 grandes clássicos no Convento da Cartucha. Arrancamos com Turandot de Puccini, a última ópera do mestre, que morre deixando-a inacabada. Estreou precisamente há 100 anos. Aliás, ela estreou no dia 25 de abril de 1926. Portanto, fez exatamente 100 anos este ano. Já há algum tempo que eu gostaria muito de fazer esta ópera e deixa-me com uma alegria imensa poder apresentar esta produção que tanto me encantou quando a vi pela primeira vez em 2024 no Teatro de Wiesbaden. Eu já vos vou falar disso. No ano em que ela faz 100 anos. É muito especial. E também é muito especial porque vamos trazer uma produção muito especial, desculpem lá aqui a repetição do muito especial, mas é a verdade, que presenciei em 2024 e todos nós naquela sala estávamos em êxtase e estávamos incrédulos, porque foi das versões que eu assisti da ópera onde o clichê que estamos habituados foi completamente transformado em algo completamente diferente. A ópera foi inacabada e vários compositores fizeram fins para a ópera, incluindo um discípulo do Puccini chamado Franco Alfano. Aliás, depois desta primeira estreia no La Scala, na versão inacabada, rapidamente a versão do Alfano foi aquela que vigorou até aos dias de hoje. Portanto, normalmente quando vamos ver a Turandot de Puccini num teatro por este mundo fora, geralmente a versão apresentada ao fim da ópera é a versão de Franco Alfano. Para vocês descobrirem qual vai ser a versão que nós vamos utilizar ou se não vamos utilizar a versão ao qual delas vai ser, vão ter que vir à Cartucha para descobrir que final é que vamos dar, é que a encenadora alemã e cenógrafa Daniela Kerk vai dar à Turandot de Puccini. Vamos estar muito bem acompanhados em palco. Quem vai encarnar a Turandot vai ser a soprano Olesya Golovneva, que tem, além de ser uma voz fantástica, é uma grande atriz e traz uma faceta diferente à Turandot. Portanto, a Turandot, para quem não conhece a história, é uma princesa que ficou extremamente traumatizada porque teve uma avó que foi banida do seu reino e violada, e a partir daí a Turandot desenvolve também, graças a esse passado traumático, uma aversão e um medo aterrorizante aos homens, de tal maneira que todos aqueles pretendentes que querem ficar com ela vão ter que passar 3 enigmas, porque ela, à viva força, não quer ficar com ninguém e acha que, de facto, que os seus enigmas são indecifráveis, e a prova disso é que já morreram cerca de 23 homens e nenhum conseguiu acertar nos enigmas. A ópera começa como se fosse um grande filme de aventuras. Aliás, eu costumo dizer que a Turandot e o Puccini têm uma relação fortíssima com o cinema. Nós mal ouvimos a música do Puccini, com o seu colorido orquestral exuberante, e que também tem motivos condutores que associa a personagens. Parece que estamos numa banda sonora, parece que estamos num filme do Indiana Jones. E, de facto, a Turandot começa no meio da confusão. O coro tem um papel muito importante nesta ópera, porque o povo, estamos na China Antiga e o povo é toda aquela população, aquela multidão que aguarda a nova execução, quase com uma alegria sanguinária de ver quem é a próxima vítima da gélida princesa Turandot. Pedem clemência à princesa, mas ela não dá hipótese, o príncipe vai ser decapitado, e neste preciso momento em que está a acontecer tudo isto, aparece Calaf, que vai ser o herói da história, e o seu pai, que é Timur, ajudado por uma escrava, também eles heróis banidos ou
príncipes e reis banidos do seu próprio reino e caídos em desgraça. Timur está cego, é auxiliado pela escrava, encontra o seu filho. E qual não é o espanto quando Calaf primeiro está completamente chocado com aquela personagem horrorosa e sanguinária, mas tudo começa a mudar quando ele vê a Turandot e fica perdidamente apaixonado pela sua beleza e decide submeter-se aos enigmas. E consegue acertar neles, mas mesmo assim a princesa não quer ficar com ele. E ele dá-lhe uma hipótese. Como se já não tivesse bastado ele ter estado em risco de morte para responder aos tais enigmas, ele dá-lhe uma oportunidade mais de ela poder matá-lo ou de poder livrar-se dele. Então diz-lhe, olha, se tu descobrires o meu nome até à alvorada, ao cair ao levantar do sol, a minha vida é tua. Senão vais ter mesmo que ficar comigo. E então a princesa maléfica manda todos os seus capangas tentar descobrir quem é o nome daquele estrangeiro, até que se é informada de que uma rapariga, uma escrava, foi vista ao pé dele e ela tenta arrancar o nome a Liu dele e a Liu mata-se. E aqui, com a morte a Liu, aqui também foi a altura em que o Puccini larga a sua Turandot porque morre. É muito trágica toda esta morte a Liu. É uma morte transformadora, mas não conto, o resto tem que vir ver. Mas de facto todo este clima dos enigmas, todo o suspense à volta dos enigmas, toda a condução da ópera é de um grande filme de aventuras, completamente empolgante. Não é por acaso que de facto a Turandot, além de ser uma ópera monumental, é uma das óperas mais amadas de sempre de todo o público. Logo a seguir temos outro grande clássico, desta vez recuamos para o classicismo, mais precisamente para o final do século XVIII, com As Bodas de Fígaro de Mozart. Novamente aqui já são os enigmas do coração, os enigmas das relações amorosas, mas também das relações de poder. Como eu costumo dizer, é a cadeia alimentar de todo o seu esplendor, de traições, de enganos, de alguns enganos com mais sentido de humor, outros nem tanto, mas de uma grande confusão que no fundo faz, que acaba por caracterizar a vida e as teias humanas no seu relacionamento familiar, amoroso, etc. Também a partir de um grande clássico de Beaumarchais e marca a primeira colaboração entre Mozart e o Lorenzo da Ponte e o resultado é esta obra de gênio, esta obra extraordinária que resume tanta coisa sobre nós, sobre a vida, sobre como nos relacionamos e também sobre, sendo uma inevitável e grande crítica aos abusos das classes sociais mais ricas e claro, aos abusos do antigo regime, mas de facto as classes mais abastadas acabam na sociedade sempre por encontrar novos abusos, porque de facto a perícia humana em enganar o próximo e em tirar uma situação a seu favor em detrimento do outro não tem fim, está na natureza humana e sempre será assim até ao fim dos tempos. Esta ganância com um sentido de humor mais extraordinário e também a poesia e a grande beleza, novamente com um grande elenco. Temos aqui também a Mónica Garnel, que volta a ensinar Mozart, volta ao Opera Fest depois da sua encenação da Flauta Mágica. Temos o maestro Pedro Carneiro. Já agora, voltando à Turandot, temos o maestro Osvaldo Ferreira, a Orquestra Filarmónica Portuguesa e, claro, o coro do Opera Fest Lisboa e Oeiras, um coro que é composto por jovens solistas em início de carreira com grandes vozes e um profissionalismo extraordinário. Tenho um orgulho, um grande amor por todos estes jovens que fazem parte do nosso coro. Estas são então As Bodas de Fígaro, o segundo grande clássico do Opera Fest. Temos um elenco nacional fantástico com Camila Mandilo, André Henriques, Cristiano Lujan, não é tão nacional, mas já foi adotado, já é como se fosse português. Também Cecília Rodrigues, Rita Filipe e tantos outros cantores maravilhosos com a Orquestra de Câmara Portuguesa. Depois temos ainda a possibilidade no Opera Fest de fazer masterclasses, workshops. É verdade, e desta vez com a nossa Turandot, a Olesya Golovneva vai fazer uma masterclass no dia 15 de agosto para cantores participarem diretamente e todo o público interessado poder assistir aos ensinamentos que esta soprano pode trazer na sua mestria vocal e de interpretação. E depois no final do mês de agosto, desde o início de setembro que estamos, então voltamos a Lisboa, iniciando com o ciclo Cine-Ópera, que era um ciclo que eu por acaso não falei na programação, quando falei da programação, mas é um ciclo que cruza ópera e cinema e os seus contágios múltiplos
e dá-nos muito prazer, que fazemos em colaboração com a Cinemateca Portuguesa. Arranca nada mais, nada menos com um dos filmes mais extraordinários do mestre Fellini, Federico Fellini, e uma grande homenagem à ópera, E la nave va. Logo a seguir, uma versão também de Turandot pelo encenador e realizador Franco Zeffirelli. Ainda o filme Ária, que vejam lá que um produtor inglês nos anos 80, o Don Boyd, desafiou uma série de grandes realizadores como Jean-Luc Godard, Ken Russell e tantos outros a trabalharem em pequenas curtas-metragens, áreas e excertos de ópera emblemáticos, e o resultado é um delírio operático que eu aconselho vivamente, é extraordinário, chama-se Ária. E terminamos o ciclo também com Amadeus, de Milos Forman, que no fundo, homenageando Mozart, foi o filme que apresentou Mozart ao mundo e também está aqui no ciclo de Cine-Ópera. Entretanto, na Ópera Satélite temos duas performances, uma em torno de Camilo Castelo Branco, comigo e que me junta a mim à coreógrafa Tânia Carvalho, no Teatro Romano, no dia 3 de setembro, que chama-se Anátema. Anátema é o nome do primeiro romance de Camilo Castelo Branco. Nesta performance trabalharemos temas recorrentes da sua obra, como a expiação, o castigo e também esta capacidade que o ser humano tem de se enganar e de se reinventar a si próprio. Não é só enganar, é reinventar, porque de facto é extraordinária esta criatividade humana, tanto para o mal como para o bem, é fantástico. E vai estar patente nesta performance. Logo a seguir, no dia 5 de setembro, temos uma performance aqui já em modo de enigma também, chama-se Enigma Nevoeiro Nada, pelo artista polifacetado Gustavo Sunta. Temos ainda conferências no El Corte Inglês, no dia 7, Amor e Arsénico, a química nos bastidores da ópera, pelo o químico e grande divulgador de ópera e professor João Paulo André, e logo a seguir, Mozart e os Delitos Conjugais, também no dia 9 de setembro no El Corte Inglês, pelo grande comunicador de ópera também e radialista, o Jorge Rodrigues. Depois terminamos com o concurso de ópera contemporânea que eu já vos tinha falado, com a Maratona Ópera 21, com duas óperas de dois jovens compositores que já foram selecionados em novembro de 2024, Vida Secreta de Coisa, de Francisco Lima da Silva, e O Último Andamento, de Pedro Laranjeira Finisterra, Pedro Laranjeira Finisterra. A primeira, Vida Secreta de Coisa, é em torno de uma plataforma de inteligência artificial, ou melhor, um robô que parte o coração por onde ela passa. E ela própria fica muito baralhada, porque ela acha-se que é uma máquina, mas ela própria começa a ter dificuldade em gerir certos sentimentos, não só que os outros sentem em relação a ela, mas que ela também sente em relação aos outros. Tem um sentido de humor incrível. E também também nos faz pensar muito sobre a relação entre as pessoas e o que é isto da máquina e da pessoa. E a outra ópera, O Último Andamento, também, claro, com o libreto Miguel Castro Caldas, é em torno também do turismo, da gentrificação, e começa com uma cena hilariante de suposto, não é bem adultério, de um namorado que apanha a namorada na cama com o hóspede do Airbnb. E levantam-se uma série de questões sobre quando o hóspede diz não, isto foi tudo um engano, aliás, eu agora vou-me embora da cidade porque eu já vi tudo o que havia a ver para a cidade, e é isso que os turistas veem o que há para ver e vão-se embora. E, portanto, há aqui toda uma reflexão do que é isto do turismo hoje em dia, o que é que as pessoas procuram no turismo, o que é que elas procuram quando vão a uma cidade. São experiências ou é mais uma lista de uma cidade que foi vista, onde se pode fazer um V, que foi visto, e segue-se para a próxima. E também, curiosamente, tudo isto acontece no meio, evocando a Sinfonia do Adeus, que é uma sinfonia que Haydn escreveu também em pleno classicismo, em que os músicos, Haydn escreve esta sinfonia como forma de protesto para os músicos conseguirem melhores condições de trabalho. Então os músicos vão tocando e vão abandonando o palco até que o palco fica vazio. E, de facto, são estas as duas óperas que propomos para esta Maratona Ópera 21, para este concurso. O júri será um júri internacional composto por várias personalidades que vêm de várias áreas do saber e da música, para dar uma escolha plural a esta ópera, que só uma é que será a vencedora do Prémio Maratona Ópera 21. É esta a programação que temos à vossa espera, com ópera para todos os gostos, com experiências muito diversas, desde cinema a grandes clássicos, a ópera satélite, novos formatos, workshops, tudo isto para vos trazer a ópera da forma mais apaixonada
queremos que a ópera aqui no Opera Fest seja fruída com a mesma intensidade, o mesmo entusiasmo, como se fosse um festival de pop, como se fosse uma grande festa que é e que quer continuar a ser o Opera Fest Lisboa e Oeiras. Ficamos à vossa espera.